o movimento narrativo do texto dele. Né? Então, o primeiro enfoque que eu queria dar para vocês é num dos lugares que existe na poesia épica, que é o lugar em que você cria um tipo de contexto discursivo com o qual você evidencia quem são os personagens, tá? Quase de forma epigramática, ou seja, no lugar em que você faz com que alguém nomeie e caracterize as figuras que estão aparecendo. Isso na poesia épica precisa de toda uma contextualização. Não pode o narrador simplesmente virar e falar assim, olha, né, esse é fulano, esse é beltrano, esse é ciclano. Tá? É muito mais sofisticado e pungente do ponto de vista poético vai ser você criar uma circunstância em que isso seja explicitado dentro da própria dinâmica do texto. Tá? Então, como que o Basílio da Gama fez isso, né, no texto dele? Tá? Ele faz lá, no primeiro canto, com que os portugueses se encontrem com os espanhóis vêm trazer lá alguma ajuda, são conduzidos pelo general Catâneo, tá? E esse general se encontra lá, né, se junta aos portugueses, e aí o general Andrade lá, que é o general dos portugueses, faz com que os portugueses desfilem, né, como uma exibição de poder mesmo. Olha como o nosso exército é poderoso. Então, bota em marcha lá, faz uma apresentação, e aí, enquanto a apresentação vai acontecendo, né, aí o artifício do poeta, ele faz com que o espanhol se interesse. Tá? Então, aí o espanhol olha para aquela tropa, fica espantado com aquelas pessoas e pergunta, tá? Então, aí vem o trecho que eu queria ler, no canto 1, a partir do verso 86, né? Quem é este? Catânio perguntava. Das brancas plumas e de azul e branco vestido, e de galões coberto e cheio, que traz a rica cruz no largo peito, tá? Aí vem uma outra pessoa, que é lá da parte dos portugueses, Geraldo, que os conhece, lhe responde. Aí vem a apresentação. Tá? É o ilustre Menezes, mais que todos, forte de braço e forte de conselho. Tá? Então, veja, um general lá, Menezes, né, e já é apresentado no alto das suas virtudes, né, ou seja, forte de braço, bom combatente, forte de conselho, bom deliberador, né, bom pensador, pensa com clareza. Tá? Toda essa guerreira infantaria, a flor da mocidade da nobreza, como ele, azul e branco e ouro vestem. Tá? Então fez a apresentação do general e da tropa por extensão. Tá? Quem é, continuava o castelhano, aquele velho vigoroso e forte que de branco e amarelo e de ouro ornado vem os seus artilheiros conduzindo? Aí o outro responde, vês o grande Alpoim, tá? A letra maiúscula aqui. Vês o grande Alpoim. Este o primeiro ensinou entre nós por que caminho se eleva aos céus a curva e grave bomba, prenhe de fogo, e com que força do alto abate os tetos da cidade e lança do rotusseio envolto em fumo a morte. Tá? Então aí você tem lá outro militar, o Alpoim, que, pelo visto, é um engenheiro militar. É ele quem faz os cálculos dos tiros, é ele que ensina, foi ele o primeiro que ensinou ao exército como que se calcula o tiro, né, para que se faça o peso, a curva certa, para que um bombardeio, um canhonaço, efetivamente atinja o lugar onde ele tem que atingir. Né? Parece bobagem, mas é bastante matemática envolvida aí. Né? Enfim, são apresentações, tá? E isso é um artifício, ou seja, o poeta poderia simplesmente da própria boca falar, olha, estavam ali presentes, fulano, beltrano, general isso, né, capitão aquilo, né? Ele escolhe criar essa circunstância em que as figuras sejam vistas dentro do contexto da narrativa, tá? Dou paralelo para vocês, né, do lugar que provavelmente é o primeiro em que isso acontece. Então, fui buscar lá na Ilíada, né, para não buscar na Eneida ou outros espaços semelhantes, que poderia citar alguns para vocês, tem lá no canto 7, né, apresentação de uma série de combatentes, inclusive da rainha Camila, né, mas aí para variar um pouquinho trouxe um trechinho da Ilíada, né, então na Ilíada tem lá um momento interessante, né, em que
a nobreza troiana está lá sobre o muro, assistindo às disposições, às organizações lá dos gregos, né? Então, estão lá o acampamento, os generais, né? Então, estão fazendo as coisas deles e os troianos de longe olhando, tá? Aí, nesse meio tempo, aparece a Helena. Vocês se lembram, na Guerra de Troia? A Guerra de Troia acontece porque o Paris leva a rainha de Esparta, que é Helena, ele sequestra ela e leva ela para Troia e casa com ela. Vocês se lembram disso? Só estou simplificando bastante a história, né? E aí ela está lá na cidade, e aí o Príamo, o rei, chama ela e fala assim, olha, vem cá, né, você que conhece todos esses gregos, né, vem revelar-me quem seja aquele homem de aspecto imponente, né, como se chama esse acaio tão belo e de tal corpulência? Tá? Tô pulando uma série de versos aqui, isso aí começa a partir do verso 161, né? Aí disse-lhe Helena, a divina mulher, em resposta o seguinte, tá? E aí vem a Helena apresentando aquilo que o poeta não apresentou em discurso direto, né? Ela fez de lá. Esse é Agamenon, rei poderoso, de Atreu descendente. Tão grande rei, chefe de homens, com forte e notável guerreiro. Tá? Foi meu cunhado, se o foi algum dia com minha cegueira. Tá? Então, veja, né? Então, quem é? Aí apresenta um, tá? Agamenon, tá? E coloca lá as qualidades dele. É um rei poderoso, é descendente de Atreu, então tem lá uma estirpe, né, uma linhagem nobre, tá? Rei grande, notável guerreiro, né? Veja lá como os epítetos são sempre muito parecidos falando desse tipo de personagem, né? E aí conta, foi meu cunhado, o Atreu é o irmão do Menelau, que é o rei lá que era casado com Helena, tá? E continua, e vão aparecendo outras pessoas, né? Então, pula um pouquinho lá e vem aparece outra pessoa lá no acampamento, né? Então, logo depois, a Odisseu divisando, pergunta de novo, é o Príamo perguntando, filha querida, revela-me agora quem seja aquele outro cuja estatura é menor do que a do filho de Atreu, Agamenon, mas é de espaldas mais largas de ver e de peito mais amplo, tá? As armaduras deitou sobre a terra nutriz de guerreiros. Como um carneiro percorre as fileiras em vários sentidos. Eu, pelo menos, só sei compará-lo a um guieiro veloso quando no meio de um grande rebanho de ovelhas vistosas. Você vê que aqui a própria caracterização do personagem já não está nem na fala de quem o conhece, começa na fala do próprio Príamo, que não sabe quem são as figuras, né? E aí disse Helena, nascida de Zeus, em resposta o seguinte, aí fala Helena de novo, tá? Esse é Odisseu, de Laertes nascido, astucioso guerreiro. De Ítaca, oriundo, apesar de ser ilha de chão pedregoso, em toda sorte de ardis entendido e varão prudentíssimo. Então, toda a virtude do personagem já é colocada aqui. Ao colocar, né, a característica do Agamenon de uma forma, do Odisseu de outra, você já vai colocando o lugar em que eles vão ocupar na narrativa. Né? Então, você veja que é um lugar necessário da poesia épica, você fazer essa percepção, né, criar um artifício com o qual não seja o narrador a apresentar os personagens, mas que sejam os próprios personagens a se apresentarem uns aos outros, né, isso que você vê aqui, tá? Enfim, dei um exemplo da Ilíada, poderia ter pegado lá da Eneida, tá? De repente, na próxima vez eu me corrijo. Tá? E o último exemplo, que eu acho que é o exemplo que eu mais gosto, e volto para a Eneida, então, para fechar a minha exposição, é um exemplo que eu tiro lá do começo do canto 3. Tá? Então, vocês se lembram que os portugueses e os índios se enfrentam uma primeira vez no canto 2 do Uruguai, né? Os portugueses vencem, há lá uma série de baixas, né? O fato mais trágico desse embate é a morte de Sepete Araju, que é o principal guerreiro lá, é o guerreiro mais bravo lá dos índios, dos guaranis, tá? E aí o Cepé morre, os índios se retiram, né, se retornam lá para os seus se afastam da linha de combate, e o Cacambo foge, né, então o Cacambo está retirado, está tentando voltar para a própria tribo, ele está perdido, não consegue descansar. Então, num determinado ponto da noite, ele está lá inquieto, e aí ele tem uma visão,
tá? E aí, nessa visão, o amigo, o herói morto, aparece para ele e dá as instruções, tá? O trecho em que o Basílio da Gama faz essa exposição é esse aí que vocês estão vendo, que eu vou ler para vocês, né? Só na outra margem não podia, entanto, o inquieto Cacambo achar sossego. Ela tá lá, não consegue conciliar o sono, né? É, no perturbado, interrompido sono, talvez fosse ilusão, se lhe apresenta a triste imagem de Cepé despido, pintado o rosto do temor e da morte, banhado em negro sangue que corria do peito aberto e nos pisados braços indo sinais da mísera caída. Sem a dor na cabeça e aos pés calcada a rota aljava e as descompostas pernas, as descompostas penas. Quanto diverso do cepé valente que no meio dos nossos espalhava, do pó de sangue e de suor coberto, o espanto, a morte. E diz-lhe em tristes vozes, tá? E aí então a imagem do cepé fala com o Cacambo. Foge, foge, Cacambo, e tu descansas tendo tão perto os inimigos? Torna aos teus bosques e nas pátrias grutas tua fraqueza e desventura encobre. Ou, se acaso ainda vivem no teu peito os desejos da glória, ao duro passo resiste valeroso. Ah, tu que podes. Tá? E aí vem a instrução, aí ele dá lá a sugestão de que o Cepé vá lá e bote fogo no acampamento dos portugueses. Tá? Então, veja, a gente tem aqui alguns lugares, né? Então, o herói inquieto, né? É o Cacambo nesse caso, então inquieto, dorme, tá? No meio do sono, uma ilusão, né? Faz com que surja a imagem de um herói já morto durante a guerra, que é o Cepé. Esse herói tem os atributos da morte, ou seja, ele é caracterizado com o aspecto que ele tinha quando morto, tá? Então tá banhado de sangue, né, as feridas abertas, enfim, tem o aspecto da morte, né, da visão final dele como morto, né, se realça a distinção entre essa figura triste da imagem do morto com a imagem no seu auge, né, então como é diverso do Cepé valente, né, então se contrasta essa imagem morta com a imagem viva, e aí a imagem se dirige, né, e aconselha, tá? E aconselha a fuga, tá? Aconselha a fuga do Cacambo, tá? Isso aqui é ipsis literis, trocando os personagens, a mesma coisa que faz o Virgílio no ponto nevrálgico da narrativa da Eneida, tá? Lá no canto 2, que é aquele momento, né? Então, no canto 2 é o canto onde o Enéas, em primeira pessoa, narra o último dia de Troia, né? A tomada de Troia pelos gregos, tá? O artifício do cavalo, né? Então, lá naquele momento, lá, os troianos levaram o cavalo para dentro de Troia, fizeram uma festança, se embriagaram, dormiram, e aí quando está todo mundo dormindo, os greguinhos descem do cavalo, abrem as portas, os exércitos gregos invadem a cidade, e aí quando os gregos se dão conta, né, a destruição já está comendo solta. Tá? E só que enquanto tudo isso acontece, o Enéas está na casa dele dormindo, tá? E enquanto dorme, tem uma visão. Veja como é a visão dele, né? E aí aqui eu apresento a visão para vocês numa tradução minha, tá? Que é uma tradução na qual eu estou trabalhando e que veio a calhar aqui nesse momento, tá? Que diz o seguinte: e eis que em sonho um tristíssimo Heitor aos meus olhos parece vir, lamentos imensos chorando, arrastado na biga igual antes, escuro do pó sangrento, pés inchados por um laço. Ai de mim, como estava diverso daquele Heitor que se vestiu com as armas de Aquiles, ou que jogou nos barcos frígios fogo dânao, de barba dura e em sangue grudados os cabelos, e traz feridas, muitas, que levou em torno ao muro pátrio. Aos prantos eu parecia me dirigir a ele e exprimir triste fala. Ó luz da Ardânia, firme esperança dos teucros, que demora te prende. Heitor vem, esperado, de qual praia? Pois dos teus, os funerais de muitos e a labuta de homens e cidades, cansado eu vi,
Que causa indigna te estragou o belo rosto, ou por que vejo tais feridas? E ele nada, nem meus lamentos vão se alongam, mas trazendo um gemido pesado do fundo. Foge, filho da deusa, salva os teus do fogo, o muro é do inimigo, Troia cai do alto. Muito se deu à pátria, a Príamo, se mãos a pudessem salvar, as minhas tinham salvo. Troia sagrada quer que salves os teus penates. Junta seus pares de destino, busca a grande cidade que erguerás enfim transposto o mar. Tá? E aí esse é o conselho do Heitor. Tá? Então vejam como o paralelo é evidente, a passagem, né, a forma como o Basílio da Gama constrói a narrativa dele, espelha, né, e acho que até espelha de forma que você não tenha dúvidas de reconhecer essa equiparação, essa emulação, né, porque ela tem semelhanças notórias, né, então você primeiro tem a aparição é descrita, né, no seu estado de penúria, né, na sua degradação, já morto, ferido, né, e esses ferimentos são contrapostos à excelência, né, aquele herói notável no auge das suas capacidades, então esse contraste é feito no poema, né, e aí ao aconselhamento, né? Então você vê que há uma emulação, há uma tentativa né, há esse espelhamento, mas há uma reação, né, uma tentativa de superação na forma como o Basílio da Gama faz isso, né? Então, duas diferenças são notáveis, né? Ou seja, você vê que o texto anda perto, né? A própria caracterização da ferida, do pó, do sangue, né? Elas são parecidas, elas são deliberadamente feitas de propósitos para que um leitor clássico assimile a figura do Cepé à figura do Heitor, né? De alguma forma, isso é o que se faz aqui, né? Mas a primeira diferença, que eu acho que talvez seja uma diferença de economia, mas que que não deixa de ser importante, é o fato de que na caracterização do Basílio da Gama, você tem a supressão da parte em que o personagem, né, o personagem que está sonhando se dirige à imagem, né? Então o Enéas se dirige a Heitor e fala assim, nossa, mas, né, que imagem é essa? O que eu estou vendo? Tá? O Basílio da Gama economiza isso. Né, na narrativa dele, essa fala é desnecessária, ele pula esse lugar, ele não coloca esse lugar na narrativa dele, então o texto dele tem um ganho, né, ele se torna mais enxuto, mas é um enxuto positivo, tá? Mas, ao mesmo tempo, né, tem uma outra inovação, né, que me parece ser a tentativa de superação do modelo, né, então ele começa o Cepé, a aparição do Cepé começa falando para o Cacambo a mesma coisa que o Heitor fala pro Enéas, foge, né? Então vai lá, foge, tá? O inimigo tá aí, né? Foge, tá? Né? E aí a narrativa da Eneida vai nessa direção. Então Enéas entende que isso é o que ele tem que fazer, embora seja vergonhoso, ele pega e vai. Né? Então tenta lá umas coisas, mas no final acaba aceitando que o lugar dele é fugir de Troia, fugir com os troianos. Né? A fala do Cepé continua, né? Ou seja, depois de falar, né, foge, né, torna aos teus bosques e nas pátrias grutas tua fraqueza e desventura encobre. Né? Então, se você foge, porque na fuga você vai encobrir, né, a desventura e a fraqueza, ou seja, já se coloca um juízo que não está sendo colocado diante do Enéas. Olha, fraqueza, fugir. Tá? Mas, ao mesmo tempo, se a gente para aqui, a gente não vê que o passo seguinte é a renovação, ou seja, olha, ou então, né, se você não quer fugir, tá, né, e aí mexe com os brios do interlocutor. Se acaso ainda vivem no teu peito os desejos de glória, né, ao duro passo resistes, valeroso, tu que podes. Tá? Então veja, né, aqui há algo mais, né, ou seja, se você ainda tem o aspecto heróico que você tem, não foge, fica, faz alguma coisa,
tá? E isso como algo que se acrescenta ao texto e que se distancia do original, tá? E aí, nesse ponto, eu interrompo a minha fala, né? Eu acho que dei alguns exemplos, acho que deixo claro onde eu quero chegar.